E olha, a recente disputa judicial pela guarda do filho da cantora Marília Mendonça reacendeu um debate sobre direitos e deveres dos pais e ou responsáveis em situação de separação ou ausência de um dos genitores. O caso, que envolve a mãe da artista e o pai da criança, atraiu uma atenção nacional e gerou diversas dúvidas jurídicas sobre quem é que pode pleitear a guarda, quais são os critérios adotados pela Justiça e o que interessa, o que é que realmente deve prevalecer, o vínculo familiar ou o melhor interesse da criança. Bem, quem vai explicar essas dúvidas para a gente agora aqui no nosso estúdio é o advogado Natan Moreira, ele que é especialista em direito de família e sucessões. Seja muito bem-vindo, Natan, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Assunto, que aí acabou fazendo com que o Brasil inteiro meio que se interessasse por esse tema, É isso mesmo. Obrigado, bom dia, Mara, bom dia a todos que estão assistindo. Realmente é um assunto muito delicado, porque qualquer processo que trate de menores de idade, inclusive esses processos de direito de família, eles exigem muito cuidado, tanto pelos familiares, as partes que estão envolvidas, como também pelas pessoas, membros do Poder Judiciário, o juiz, os advogados. Então são assuntos muito delicados. Tá, para a gente começar aqui, entendendo e explicando para quem está nos assistindo, como é que funciona legalmente a guarda de uma criança, a disputa por essa guarda aqui no nosso país? Então, a guarda, ela geralmente acontece quando existe uma quebra de uma relação conjugal, depois de um divórcio ou depois da morte de um dos genitores. E aí, geralmente, existe culturalmente a ideia de que a mãe ela fica com a guarda da criança, a criança fica com a mãe, mas em muitos casos o genitor ele não quer, ele quer ficar com a criança, ele não aceita isso. E aí é que surge esse embate, esse litígio pela guarda. Geralmente há um processo de guarda, a guarda deve ser compartilhada, em regra, a não ser que hajam motivos que impeçam que essa guarda seja compartilhada. Uhum. É importante muito a gente frisar, Mara, que a guarda é diferente da convivência. O fato da criança morar com um dos genitores não quer dizer que a guarda é daquele genitor. Sim. Quer dizer que ela tem um domicílio, uma residência fixa na casa desse genitor. No entanto, a guarda, em regra, é compartilhada. O que significa isso? As decisões é de ambos os genitores e a criança vai morar com um dos dois. Uhum. É bom a gente falar sobre isso porque esse assunto do filho da Marília Mendonça acabou aí tomando uma proporção muito grande. Em via de regra, guarda de um filho geralmente fica com um dos pais, com um dos genitores, ou não necessariamente, É algo que realmente vai depender de cada caso. Uma terceira pessoa, como por exemplo foi nesse caso a avó, ela também pode pedir essa guarda e até mesmo chegar a conseguir? Ela pode pedir, sim. Nesse caso especificamente, a gente sabe que o processo tramita em segredo de justiça, mas diante de tudo que é noticiado na mídia, inclusive pelas entrevistas das partes envolvidas, a gente pode pressupor algumas coisas. A avó da criança, ela inicialmente teve a guarda da criança porque a criança já convivia naquele âmbito, naquele lugar com essa pessoa. Tipo, morava ela, a criança e a filha dela, que é a mãe da criança. A mãe acabou falecendo, então a criança ela já continuou ali, naquele ambiente. Para que não houvesse uma modificação abrupta de todo aquele lugar em que a criança estava inserida, dos hábitos, do dia a dia daquela criança, ela permaneceu com a avó. Acontece que houve indícios de alienação parental, pelas entrevistas, por tudo que se fala na mídia, a criança tinha uma certa dificuldade de contatar o pai tinha uma certa dificuldade de contatar a criança. Informações médicas sobre a criança eram omitidas pela avó, para que o pai não tomasse conhecimento. A gente vê que a criança era portadora de diabetes,
Então, tudo isso vai configurando atos de alienação parental. Então, nos últimos dias, a avó ela perde a guarda da criança, né, para o pai. Aí a gente responde. Geralmente, a criança fica com um dos genitores, a guarda será de um dos genitores. Mas em casos específicos, né, como esse, a avó, o avô, ou até um tio, ou uma terceira pessoa, a depender de cada caso, pode ficar com essa guarda. Uhum. Nesse caso, né, do filho da Marília Mendonça, a gente está percebendo, pelo que estão, né, falando, pelas informações que estão circulando, que a alienação parental ela foi ali um fator talvez decisivo na decisão desse juiz em conceder essa guarda para o pai da criança. A alienação parental, né? Além desses exemplos que você citou, o que mais é que pode ser configurada? E também, existe uma legislação específica da alienação parental? Sim. Ela é grave mesmo assim? Existe uma lei de alienação parental e essa lei ela é muito combatida por parte das mulheres. E aí, sem querer tomar partido, mas falando pelo que a gente vê no dia a dia no escritório, essa lei é muito mais benéfica do que prejudicial. Sim. Porque muito se diz que a lei de alienação parental ela acaba por proteger possíveis agressões de genitores e afastar a criança do convívio da mãe. Mas, na realidade, o que eu vejo muito no escritório são genitores que querem, não todos, né, mas que querem ter um contato direto com seus filhos. São genitores que querem participar ativamente da vida dessas crianças, mas que são impedidos. E aí, você pergunta, o que é que pode configurar uma alienação parental? A gente tem de coisas mais simples a coisas mais graves. Por exemplo, a mãe dificulta o acesso da criança ao pai. O pai quer ligar ou quer fazer uma videochamada para a criança e ele não consegue. E aí a mãe diz, ele está dormindo, ele está na escola, ele está doente. Essas coisas, quando são rotineiras, podem configurar alienação parental, desde outras coisas mais graves. Existem genitoras, existem mães que infelizmente elas acabam se mudando, né, mudando de endereço para outras cidades, não comunicam ao genitor, justamente para dificultar o acesso. Fazem publicações nas redes sociais falando mal do genitor, omitem informações médicas, decidem, por exemplo, coisas importantes da vida da criança sem perguntar ao genitor onde é que aquela criança vai estudar, se a criança precisa de um tratamento médico, tudo isso precisa ser visto com o genitor. Se ela não faz isso, pode configurar alienação parental e ela pode perder a guarda. Olha só, né, gente, que interessante. O que pesa mais na decisão da justiça, Natan? O afeto, a estabilidade emocional ou a relação biológica? As duas são avaliadas, né? No entanto, o juiz, a justiça, eles deverão fazer um estudo, que é um estudo multidisciplinar, um estudo psicossocial, para ver, naquele momento, qual é o melhor interesse da criança, né? O Código Civil, a Lei de Alienação Parental, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando o ano agora, dispõe, e a própria Constituição Federal dispõe, que é preciso proteger essa criança de todas as formas. Então, para que o juiz tome uma decisão, o que pesa mais, o vínculo familiar ou o emocional, né, o afeto daquela criança, ele vai precisar ouvir os profissionais, assistente social, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo. E depois que esses estudos são realizados, são esses profissionais que vão dizer qual é o melhor interesse daquela criança. Tanto que é preciso que o advogado das partes esteja atento a isso, porque uma criança ela não pode, por exemplo, ser levada a uma vara, a uma sala de audiência, para o juiz dizer com quem você quer ficar. O juiz não pode perguntar isso, né? Existe um lugar, ou deveria ao menos existir, para que haja uma escuta qualificada por profissionais qualificados, e esses profissionais é que vão dar o seu parecer.
né? Então, há casos em que o vínculo sanguíneo vai pesar mais. Há casos em que o vínculo afetivo vai pesar mais. Mas é importante a gente estar atento para ver o que vai ser melhor para essa criança. Você falou do ECA, né? Que inclusive a gente estava até conferindo uma reportagem que ele fez 35 anos agora no dia 13 de julho. O que é que o ECA diz em relação, né, a esse assunto da guarda da criança? O bem-estar da criança, né? A gente vê muito que o Estatuto fala sobre isso. Deve sempre prevalecer? Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma norma que provém da Constituição, né? Então é uma norma constitucional, é extremamente importante em todas as decisões. Envolvendo crianças, adolescentes, jovens, o ECA é levado em consideração. E ele basicamente vai repetir aquilo que a Constituição já fala. Existe o melhor interesse da criança, existe uma proteção integral dessa criança. Antes de ver quais os direitos dos genitores, a gente precisa ver qual é o direito daquela criança. Ela tem uma certa prioridade, não apenas nos processos de direito de família, de guarda, de alimentos, mas em qualquer processo judicial ou administrativo em que uma criança esteja inserida. Então, assim, o ECA ele é extremamente importante para resguardar o direito dessa criança, porque a gente sabe que nós adultos, nós podemos nos defender, nós podemos falar, nós temos esse discernimento, mas uma criança não tem. É por isso que ela vai precisar do Ministério Público, vai precisar de um poder judiciário atento a esses direitos e vai precisar de um aparato, né, institucional que compreenda esses direitos, que compreenda essas informações e possa protegê-lo. Até porque impactos psicológicos geralmente são gerados, né, nessa criança a partir dessa disputa de guarda, a depender de como na verdade for, né? Isso, Mara. É por isso que nós temos, acredito que toda a advocacia familiarista no Brasil inteiro tem motivado tanto aos pais que num processo de divórcio que envolve menores, com essas decisões inerentes à guarda, com essas decisões inerentes a alimentos, a convivência, que haja um plano de convivência. E o que seria esse plano de convivência? O plano de convivência é quando as partes, o genitor, a genitora ou a avó, enfim, aquelas partes que estão litigando a guarda, que eles se juntam, eles sentam com seus advogados e detalham um plano daquela criança, daquele momento em que ela se encontra agora até ela completar os 18 anos. Vamos supor que a criança tem 2 anos de idade. Hoje, com 2 anos de idade, ela tem certos direitos, ela tem necessidades para uma criança de 2 anos de idade. Quando ela tiver 15 anos, ela terá outras necessidades diferentes. Já muda. Em sim. todo esse plano de convivência, a gente vai tratar isso. Vai tratar quais os dias que o genitor vai ficar com a criança, vai tratar em como vai ser decidido, por exemplo, a escola em que a criança vai estudar, se a criança vai ter babá, quais os critérios para escolher essa babá. Por quê, Mara? Porque é muito melhor que eu, como pai, e a mãe, elas escolham, elas decidam a vida da criança, do que um terceiro, que vai ser o juiz e que não conhece, que não sabe a realidade daquela criança. Então, qualquer pessoa que chega no escritório para fazer uma ação de divórcio, de guarda, a gente tenta, de todas as formas, motivar esse plano de convivência, que é, no meu entendimento, o melhor para a criança. Para a gente fechar, né, o que é que os pais, ou até mesmo as partes que vão disputar uma guarda judicial de criança, eles devem saber? Há espaço, né, ali para acordos, para mediação, para conciliação? Ah, sim. A primeira coisa é procurar ou a Defensoria Pública, ou um advogado especialista em direito de família, e tentar, o máximo possível, fazer um acordo. A gente sabe que em questões financeiras, na hora de definir valor de alimentos, ou até partilha de bens num divórcio, porque está tudo isso muito interligado, né? A gente tem um divórcio e se houver filhos vai ter que ter a guarda. Há a possibilidade de fazer acordo, ainda que extrajudicial, como há interesse de menor, esse acordo vai precisar ser homologado pelo juiz depois de ser ouvido o Ministério Público.
Mas é como eu disse, conversa com o advogado, né? No escritório do advogado, as partes se reúnem, tentam fazer um acordo extrajudicial referente a essa guarda e essa convivência, e a gente encaminha esse acordo para o Poder Judiciário. Estando tudo ok, o promotor de justiça, o juiz, observando que os interesses dessa criança estão protegidos, certamente esse acordo será homologado, o processo tramita de forma muito mais célere, muito mais rápido, isso é bom para os advogados, para as partes e para aquela criança, né, que não vai participar tanto de um conflito, e todo mundo fica feliz, né? Verdade. Natan, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, por tantos esclarecimentos, uma aula aqui, né? Mas sempre lembrando que cada caso é um caso. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.